Quem diria que de um simples dormitório universitário e com apenas $1000 de investimento inicial, surgiria uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Hoje, a Dell é uma gigante global, referência em computadores, tecnologia e inovação. Uma marca presente em milhões de lares e empresas ao redor de todo o mundo. No último ano fiscal, a Dell faturou impressionantes 95,57 bilhões de dólares. Um número que lá atrás, em 1984, parecia inimaginável para aquele garoto curioso chamado Michael Dell. É essa história que você vai ver hoje no Cesta de Negócios. Então, se prepara que o vídeo vai começar. Michael Saul Dell nasceu em Houston, nos Estados Unidos, no dia 23 de fevereiro de 1965. Desde pequeno já mostrava que era diferente da maioria das crianças. Era agitado, curioso e queria entender tudo ao seu redor. Tanto que em certo momento seus pais chegaram a levá-lo ao psicólogo, preocupados com tanta energia e inquietação. O diagnóstico? Michael estava ótimo. Era só um menino muito esperto e com uma curiosidade bem acima da média. Ele tinha uma mania que deixava os pais de cabelo em pé. Desmontava tudo o que via pela frente. Rádio, telefone, qualquer eletrônico virava alvo da curiosidade dele. E o motivo disso tudo é que ele só queria entender como as coisas funcionavam. Era como se cada peça solta no chão fosse uma nova descoberta. Os pais de Michael sempre foram ambiciosos, e isso influenciou muito a visão de mundo que ele foi criando. O pai, Alex, era ortodontista e tinha um consultório ao lado de uma sinagoga famosa na região, a congregação Beth Yeshurim. Com o tempo, Alex chegou a comprar boa parte do prédio onde trabalhava. A mãe, além de cuidar da casa e dos filhos, também era corretora de imóveis. Eles moravam em Grape Street, em Maryland, até que quando Michael tinha 14 anos, a família melhorou de vida e se mudou para um bairro mais elegante, Memorial. Michael Dell cresceu ouvindo uma frase do pai que ficou marcada na cabeça dele: jogue limpo, mas vença. Não à toa, ele sempre teve essa fome de vencer. Com 11 anos, ele já estava trabalhando em tudo que era lugar para ganhar um dinheirinho a mais. Ajudava o pai no consultório, fazia bicos em restaurantes e até em lojas. Aos 12, mergulhou no mundo da filatelia. Tinha uma coleção enorme de selos e começou a participar de leilões para vendê-los. Mas não parou por aí. Um dia teve a ideia de criar um catálogo de 12 páginas com todos os selos que tinha para vender. Pegou a máquina de escrever, datilografou tudo, pagou por um anúncio no jornal especializado Blins Stamp News e colocou à venda os famosos selos do Dell. Como resultado, ele vendeu bem e fez um bom dinheiro. E com essa grana, comprou o seu primeiro computador. Quando o computador chegou em casa, adivinha qual foi a primeira coisa que ele fez? Isso mesmo, ele desmontou tudo. Os pais dele quase tiveram um treco quando viram o investimento dele em peças espalhadas pelo chão. Mas, para Michael, aquele era o jeito mais eficiente de aprender. Logo a notícia de que ele entendia de computadores se espalhou pelo bairro. Ele começou a dar aulas para outros meninos, ensinando o básico de informática, montagem e manutenção. E claro, isso também virou uma fonte de renda para ele. Aos 16 anos ele encontrou um novo jeito de faturar. Começou a vender assinaturas do agora extinto jornal Houston Post. Mas, como sempre, Michael não queria fazer isso do jeito tradicional. Ele montou um plano. Ele percebeu que pessoas que estavam de mudança para uma casa nova e casais recém-casados tinham mais chance de assinar o jornal. Então, foi até o Tribunal do Condado de Harris, no centro de Houston, e pediu acesso a todas as habilitações de casamentos emitidas no ano anterior. Anotou nome por nome, endereço por endereço. Como Houston tinha 16 condados ao redor, e cada um com seu tribunal, Michael convocou alguns amigos para ajudá-lo na missão de coletar esses dados. Depois, foi de porta em porta vendendo assinaturas. Com isso, ele conseguiu mais de $18.000 em um único verão. Para alguém da idade dele, isso era uma fortuna, mas nem todo mundo via isso com bons olhos. Tinha uma professora que já não gostava muito de Michael porque ele sempre parecia estar entediado nas aulas. Na cabeça dela, era pura arrogância. Um dia, ela passou um trabalho pedindo que os alunos fizessem uma simulação de declaração de imposto de renda. Quando ela pegou o trabalho de Michael, fez questão de dizer na frente da sala inteira que ele tinha cometido um erro gravíssimo. Disse que ele declarou ter ganho mais de $18.000 no ano passado, o que era absurdo. Afinal, aquilo era mais do que o dobro do salário dela em 1981. O silêncio tomou conta da sala, até que Michael respondeu que ele realmente havia ganhado aquela quantia. Se a professora já não gostava dele antes, depois desse episódio então, aos poucos outros trabalhos começaram a surgir. O pai de um amigo que era advogado soube que Michael sabia fazer modificações em computadores. Pediu para ele turbinar o PC que ele tinha em casa. Depois disso, a fama de menino que entende de computadores só foi crescendo. Vizinhos, conhecidos, amigos de amigos, todo mundo queria contratar os serviços dele. Por mais que ele amasse os pais e tivesse muito conforto em casa, tinha uma coisa que o incomodava. Os pais estavam sempre em cima dele. Queriam saber onde ele estava, o que estava fazendo, com quem estava e
E para um adolescente com a vida super agitada, cheia de empregos e projetos, isso começou a pesar. Foi então que Michael traçou um novo plano: sair de casa o quanto antes. Por isso, se candidatou à faculdade, passou na Universidade de Memorial High e decidiu estudar medicina. Sim, medicina. Ele não tinha exatamente vocação para a área, mas ele sabia que era isso que os pais dele queriam que ele fizesse, e seria o que levaria ele a morar sozinho e dar o primeiro passo rumo à sua liberdade. Logo que passou para a faculdade, ele decidiu alugar um apartamento, que dividiria com seu colega David. No ano de 1983, Michael Dell, com apenas 18 anos, descobriu mais uma brecha de mercado que podia render um bom dinheiro. Nessa época, os computadores da IBM estavam simplesmente bombando. A procura era tão absurda que as lojas de varejo começaram a enfrentar um problema clássico: desequilíbrio de estoque. Algumas cidades estavam com excesso de computadores encalhados nas prateleiras, enquanto outras enfrentavam uma verdadeira escassez. Tudo isso porque os revendedores, com medo de ficarem sem produto, começaram a fazer pedidos gigantescos, coisa de 50 mil unidades de uma vez só, o que bagunçou completamente a logística. E foi aí que Michael viu uma oportunidade. Sem pensar duas vezes, ele começou a viajar durante suas férias para essas cidades, que tinham PCs sobrando. Comprava os computadores a preço de estoque encalhado, e logo depois pegava a estrada de novo para ir até cidades que estavam em falta. Lá, revendia os mesmos PCs para lojistas desesperados por mercadoria. E claro, com uma boa margem de lucro. O verão passou, as aulas da faculdade começaram, mas a cabeça dele estava longe da medicina. Mesmo presente nas aulas, o foco real de Michael estava nos computadores. Era o que realmente fazia os olhos dele brilharem. O resultado de tanto esforço foi um negócio que, mesmo sendo tocado em meias escondidas, já estava gerando uma receita bruta entre 50 e 80 mil dólares por mês. E detalhe, além de revender, ele também fazia upgrades nas máquinas, melhorava o desempenho dos computadores. E isso só fazia as vendas aumentarem ainda mais. Os pais de Michael nem imaginavam o que estava acontecendo de verdade. Achavam que o filho só estava gastando tempo livre com alguma bobagem e que o resto do dia ele dedicava aos estudos de medicina. Mal sabiam eles. Mas, como toda história desse tipo, uma hora a verdade bate a porta. Ou melhor, ela correu pelas ruas. As notícias sobre o sucesso de Michael começaram a se espalhar, e os pais logo ficaram sabendo que o filho estava com um negócio próspero, ganhando mais dinheiro do que muita gente com décadas de carreira. E o pior, na visão deles, tudo isso enquanto ele deveria estar focado na faculdade. Enquanto isso, a vida de Michael virava uma bagunça deliciosa. Seu apartamento parecia um depósito, tinha computador espalhado por tudo quanto é canto. Na sala, no quarto, no banheiro, até o banheiro do David, o colega de apartamento, virou depósito. Até que um dia foi o estopim. Michael acordou e percebeu que a porta do quarto dele simplesmente não abria. Quando conseguiu forçar, levou um susto. Uma pilha de computadores estava prensando a porta por dentro. Um recado claro e direto de David: ou você e seus computadores tomam um rumo, ou eu vou surtar. Foi então que Michael decidiu se mudar. Seu novo endereço era um dormitório chamado Dobb, na extremidade do campus da Universidade do Texas, um prédio de 27 andares. Por sorte, ou talvez destino, ele caiu justamente no último andar, no famoso quarto 2713. Mas, como era de se esperar, o novo espaço não resolveu o problema por muito tempo. O negócio continuava crescendo, e junto com ele, os estoques de peças e computadores. Até que, mais uma vez, os pais descobriram o que estava acontecendo. Viajaram até lá, furiosos, e sentaram com Michael para aquela conversa difícil. O sermão foi pesado. Eles exigiram que ele escolhesse de uma vez por todas o que era mais importante: os estudos ou os computadores. A mãe dele, chorando, chegou ao ponto de dizer que se ele não largasse aquilo, ele estaria morto para ela. Emocionado, Michael prometeu que deixaria os computadores de lado e se dedicaria de corpo e alma à faculdade. Mas, bom, promessa feita sob pressão raramente dura. E no caso dele, durou 10 dias. Depois desse período de foco, ele não aguentou mais. Decidiu voltar para os negócios, mas dessa vez não contou para os pais. Percebendo que o pequeno quarto de dormitório já não dava mais conta de tanto material, no início de janeiro de 1984, Michael se mudou novamente. Agora para um condomínio na Duval Street, número 3200, a poucos quarteirões ao norte do campus. Um prédio bem mais bacana, com garagem subterrânea, portão automático para guardar a BMW que ele já tinha comprado com o lucro dos negócios, e um apartamento espaçoso com 2 quartos no terceiro andar. Quando o segundo semestre da faculdade começou, Michael estava a todo vapor. Energia renovada, expandindo ainda mais os negócios. Fazia upgrades, vendia peças, revendia computadores, tudo com uma intensidade ainda maior. Foi nesse momento que caiu a ficha de Michael Dell. Se ele queria mesmo transformar aquilo numa empresa de verdade,
precisaria agir como um empresário de verdade. Pesquisou como abrir um negócio formal, encontrou um nome fantasia e cuidou de toda a burocracia para se tornar o único proprietário. Nascia oficialmente a PCs Limited. Michael não era o tipo de cara que gastava tempo criando campanhas de marketing mirabolantes. Ele não se via como um gênio dos negócios, mas os computadores que ele vendia, bom, esses pareciam se vender sozinhos. Graças aos upgrades e personalizações que ele fazia, os clientes simplesmente adoravam. Mas, claro, os pais dele continuaram profundamente decepcionados. E no fim de fevereiro de 1984, ele já passava mais tempo nos negócios do que dentro da sala de aula. O conflito estava se tornando impossível de ignorar. Ficava cada vez mais claro. Ou ele abria o jogo de uma vez por todas, ou a vida daria um jeito de fazer isso por ele. Nessa época, Michael fez uma viagem com a família para a Inglaterra, para visitar seu irmão que morava em Londres. Aproveitou para turistar bastante, mas foi na volta que ele decidiu ter uma conversa séria com os pais. Disse que estava pensando em trancar a faculdade por um tempo, para focar de vez no seu negócio de computadores, que já estava rendendo cerca de 50 a 80 mil dólares por mês. Os pais, embora meio decepcionados, aceitaram, e ele prometeu que se não desse certo, ele voltaria para os estudos. Algumas semanas depois, veio o telefonema que mudaria tudo. Do outro lado da linha estava Kelly, do Oeste, sócio de uma firma de advocacia local. Ele tinha comprado alguns kits de upgrade de disco rígido de Michael e ficou impressionado. Disse para ele: cara, tá na hora de abrir uma empresa de verdade. Explicou que se os negócios continuassem crescendo, logo ele ia precisar de gente trabalhando com ele em tempo integral, oferecendo plano de saúde e essas coisas. E que abrir uma corporação ajudaria nisso, sem contar as vantagens fiscais que ele não teria sendo apenas uma empresa individual. Michael curtiu a ideia e perguntou quanto isso ia custar. Kelly, vendo o potencial ali, propôs um acordo. Cuidaria de toda a burocracia em troca de mais alguns kits de upgrade. Acordo fechado. Mas no dia seguinte veio o aviso. O nome PCs Limited não podia ser usado, por ser muito genérico. Foi aí que oficialmente nasceu a Dell Computer Corporation, em 1984. Só que tinha um detalhe: abrir uma empresa no Texas custava $1.000. E mesmo faturando entre 50 e 80 mil por mês, Michael era econômico demais. Tinha que renovar estoque, pagar aluguel e não queria ter que tirar um único centavo a mais. Foi então que ele resolveu pedir dinheiro emprestado aos pais, e foi aí que a Dell nasceu. A primeira coisa que ele fez foi buscar uma sede. Alugou um escritório de 90 metros quadrados no complexo F11, no número 7801 da North Lamar Boulevard, um pouco ao norte do centro de Austin. Em seguida, veio a primeira contratação, Terry Ross Tetler. Os dois se tornaram grandes amigos. Terry manjava muito de software, enquanto Michael dominava o hardware, uma dupla perfeita. Logo vieram mais técnicos, vendedores, e o pequeno escritório se dividiu em 4 áreas, cada um com sua função. Os pedidos não paravam de chegar, os negócios iam de vento em polpa, mas era tudo meio caótico. A empresa crescia tão rápido que toda semana tinha um técnico e um vendedor novo chegando. Era um corre-corre diário, mas nem tudo era festa. Certo dia, Terry, o braço direito de Michael, não aguentou a pressão e decidiu sair da empresa. Michael estava sozinho, sem saber o que fazer. E aí veio 1985, um ano que ele jamais esqueceria por vários motivos. O mais inusitado, Michael foi preso. Sim, preso. Tinha 20 anos, dirigia sua BMW nova e acabou sendo pego por excesso de velocidade. Ele não era o cara mais responsável do mundo, mas sua empresa estava voando. Nos primeiros meses do ano já tinham faturado mais de 6 milhões de dólares em vendas. No fim do ano, esse número saltou para 55 milhões. Ele vendia muito para médicos, advogados e agora também para empresas grandes, como Ford, Texaco, Monsanto, entre outras. Uma das grandes vantagens da Dell era o fato de ser subestimada pelas gigantes da época, como IBM e Compaq. Eles achavam que a Dell era só mais uma empresinha que vendia por correspondência. E isso foi ótimo, porque ninguém prestava atenção neles, enquanto eles cresciam com um modelo de negócios bem diferente, vendendo direto ao consumidor, com um preço abaixo do mercado. Em junho de 1985, veio o primeiro computador com marca própria, o Turbo PC, com CPU Intel 8088, 640K de RAM e disquete de 5,5 de 360K. Era vendido por $795. Depois veio o sucesso do modelo 286, lançado em março de 1986. E em seguida mais 3 PCs. Um baratinho de 8 MHz, um modelo de 10 MHz que já era mais rápido que muitos concorrentes e uma versão de 12 MHz, que simplesmente eclipsava até a IBM e a Compaq. O tempo foi passando e a Dell só crescia.
Mas nem tudo foram flores. Por conta de uma crise interna e erros de administração, a empresa enfrentou seu primeiro grande baque. A FCC, que regulava o setor, multou a Dell em $10 mil e mandou interromper a fabricação dos computadores. Michael, desesperado, correu para quem sempre o ajudava, Kelly West, o mesmo advogado do começo da história. E mais uma vez, Kelly salvou a pátria. A empresa continuava dobrando de tamanho ano após ano. O crescimento era tão rápido que nem Michael conseguia acompanhar tudo. Foi então que ele percebeu que precisava de alguém experiente para administrar a empresa. E foi aí que apareceu o nome Lee Walker. Ele era um empresário que entendia muito sobre esse tipo de negócio. Michael entrou em contato com ele e o convenceu a assumir a presidência da empresa. E foi ele quem ajudou a Dell a administrar todo aquele crescimento rápido. O ano de 1987 foi um divisor de águas para a Dell. Eles finalmente deram o primeiro passo rumo ao mundo. Abriram operações no Reino Unido. E já chegaram com um diferencial que ninguém oferecia na época. Além de entregar um produto de qualidade, eles ainda ofereciam assistência técnica no local. Uma baita jogada. As vendas estavam subindo rápido. No ano fiscal de 1986, já tinham passado dos $33 milhões. No ano seguinte, chegaram aos 60 milhões. Mas, mesmo com o caixa positivo, a empresa só tinha $300 mil disponíveis. Era muito pouco para investir no que realmente importava: pesquisa, desenvolvimento e contratação de gente boa. Para isso, era preciso de mais grana. Foi aí que veio a decisão mais ousada até então: abrir o capital da empresa, o famoso IPO. Mas, como nada na história da Dell foi fácil, antes disso eles receberam um balde de água fria. A IBM, gigante e dona de várias patentes de tecnologia, enviou uma carta meio ameaçadora. Diziam que a Dell estava infringindo suas patentes e exigiam 3% sobre todas as vendas passadas e futuras. Um absurdo, já que a margem de lucro da Dell era só de 5%. Ou seja, a IBM lucraria mais com os computadores da Dell do que a própria Dell. Depois de muitas conversas, a solução foi assinar um contrato de licenciamento. A Dell teria que pagar, mas pelo menos poderia continuar funcionando sem o risco de ser processada. Finalmente, no dia 22 de junho de 1988, aconteceu o IPO. 3,5 milhões de ações vendidas a $8,50 cada. A Dell agora era oficialmente uma empresa de capital aberto. E como a Dell sempre gostou de provocar, pouco tempo depois, eles colocaram um outdoor muito ousado em frente à sede da Compaq, principal concorrente da época. A frase: 254 quilômetros até a oportunidade. Um monte de funcionários da Compaq acabaram migrando para a Dell. O crescimento foi explosivo. A receita pulou de 69 milhões para 159 milhões de dólares. Depois, para 257 milhões em 1989. Nesse mesmo ano, abriram subsidiárias na Alemanha, Canadá e França. E a vida pessoal de Michael Dell também começou a mudar. Por mais antissocial e obcecado pelo trabalho que ele fosse, em 1988 ele conheceu Susan Lieberman, uma mulher de negócios, corretora de leasing industrial em Dallas. Os dois se casaram em 1989 e tiveram 4 filhos. Michael costuma dizer que entre todas as conquistas de sua vida, essa foi a maior de todas. Mas nem tudo era felicidade. No começo dos anos 90, Lee Walker, parceiro de confiança de Michael e um dos grandes responsáveis pela organização da empresa, precisou sair. Exausto da pressão e com problemas na lombar, Lee se afastou, deixando Michael abalado. Mas, apesar da tristeza, Michael sentia que tinha amadurecido e estava pronto para assumir o comando de vez. Sem Lee, a Dell continuou crescendo como nunca. Passaram a vender PCs também em grandes varejistas. No final de 1990, a receita já batia 389 milhões de dólares. Em 1981, foi para 546 milhões. Em 92, alcançaram 890 milhões. Nesse mesmo ano, Michael viveu outra emoção. Nasceu sua primeira filha, Kira. Em 1993, veio a tão sonhada marca de $1 bilhão em receita. No final daquele ano fiscal, acumularam $2 bilhões. E em 1994, mais um grande marco. A Dell lançou os seus primeiros notebooks. Tudo graças a John Medica, um especialista que Michael contratou com o objetivo claro de fazer a Dell uma potência também no segmento de laptops. Foi também nesse período que a Dell começou sua expansão na Ásia, chegando a mercados como Malásia, China e Japão. E com a popularização da internet, eles não ficaram para trás. Em 1994, criaram o primeiro site, que no início servia só para oferecer informações técnicas. Mas logo o e-commerce começou a decolar, e em junho de 1996, começaram a vender PCs e notebooks online. No fim daquele ano, o site já movimentava $1 milhão em vendas por dia. O sucesso só aumentava. Em 1998, a Dell superou a Apple e a IBM, tornando-se a maior fabricante de PCs do mundo.
As vendas alcançaram 18 bilhões de dólares em 1999 e 25 bilhões em 2000. Foi também nesse ano que Michael e Susan criaram a Michael and Susan Dell Foundation, voltada para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Tudo ia bem, até que a famosa bolha das .com estourou. O ano 2000 começou com uma série de abalos na economia mundial. Primeiro, a fusão histórica da OL com a Time Warner. Depois, uma recessão no Japão e logo em seguida, o governo americano vencendo o processo antitrust contra a Microsoft, o que derrubou ainda mais a confiança no setor de tecnologia. O resultado, um verdadeiro colapso na Nasdaq. As ações das empresas de internet caíram 75% e 1,75 trilhão de dólares evaporou do mercado. A Dell também sentiu o baque. Em janeiro de 2000, as ações estavam na casa dos 40, 50 dólares. No último dia daquele ano, estavam despencando para 17,27 dólares. E os problemas não pararam por aí. Em 2001, a Dell teve que encarar sua primeira rodada de demissões em massa. Foram 1.700 cortes em fevereiro e mais 4.000 em maio. Uma decisão que doeu especialmente em Michael, que sempre odiou mandar alguém embora. Mas, mesmo em meio a tantas dificuldades, a Dell conseguiu se reerguer. Os comerciais criativos e campanhas ousadas deram uma sobrevivida à imagem da empresa. E como reconhecimento, em julho de 2001, Michael Dell foi eleito CEO do ano pela revista XF Executive. Uma homenagem que, segundo ele, veio no momento em que precisava muito acreditar que tudo aquilo ainda valia a pena. As coisas finalmente pareciam voltar aos trilhos, mas aí veio 2004. Foi nesse ano que Michael Dell tomou uma decisão que pegou muita gente de surpresa. Ele deixou o cargo de CEO da empresa que tinha criado do zero. No lugar dele, quem assumiu foi Kevin Rollins, enquanto Michael ficou como presidente do conselho. Mas, para falar a verdade, o que mudou de fato foram só os cargos no papel. Na prática, os dois já vinham comandando a Dell juntos há tempos. O problema é que justamente nessa época, a Dell começou a tropeçar. A receita caiu, ficando milhões de dólares abaixo das projeções. Eles demoraram para perceber o motivo disso tudo. Mas a verdade é que a gestão estava tão obcecada pelos lucros de curto prazo que acabou esquecendo de olhar para um ponto essencial, a participação de mercado. E o sucesso da Dell sempre foi uma balança delicada entre esses dois fatores. Foi só em 2007 que Michael decidiu voltar ao comando, reassumindo o cargo de CEO. E com ele de volta ao volante, a Dell entrou numa maratona de fusões e aquisições nos anos seguintes. O resultado apareceu em 2012. A empresa bateu recorde de receita, lucros e rendimento operacional. Tudo parecia estar indo muito bem. Mal sabiam eles que aquilo era só a calmaria antes da tempestade. A mídia começou a martelar a mesma pergunta. Com a chegada dos smartphones, quem é que ainda ia querer saber de PCs? As vendas de computadores despencaram em 2 dígitos. A participação de mercado da Dell seguia encolhendo e as ações da empresa estavam em queda livre. Era um momento caótico. Foi então que Michael Dell teve uma ideia muito ousada: fechar o capital da empresa. Se ele conseguisse fazer isso, a Dell deixaria de ser pressionada por acionistas que queriam lucros imediatos. Poderia ter mais liberdade para se reestruturar e acelerar o seu crescimento. Mas tinha um problema. Aliás, vários problemas. Para realizar essa jogada, a Dell precisaria de uma montanha de dinheiro. E os bancos não estavam dispostos a abrir os cofres. Até que surgiu uma solução. Egon Durban, um dos sócios da Silver Lake, apareceu com uma proposta de parceria. A Silver Lake toparia ajudar financeiramente no processo. Mas, claro, as coisas nunca são tão simples. Assim que a notícia vazou, a mídia caiu em cima. O conselho e os acionistas eram contra a ideia. Para piorar ainda mais, surgiu um novo inimigo nessa história, conhecido por comprar ações de empresas em crise e tentar tomar o controle. Icahn virou uma verdadeira pedra no sapato de Michael. Foi uma batalha dura. Icahn fazia barulho na mídia, mexia com o mercado, usava todas as armas que ele tinha. Michael, por outro lado, lutava com tudo o que podia, para não perder a empresa que ele havia criado. A luta foi dura, mas no fim, Michael venceu. E no dia 30 de outubro de 2013, ele conseguiu. Recomprou as ações e fechou o capital da Dell. A partir dali, começou uma nova fase. Trimestre após trimestre, a empresa foi recuperando o mercado, pagando dívidas e aos poucos reconstruindo sua imagem diante do público e da mídia. E como Michael sempre acreditou, o mercado de PCs não estava morto. Mesmo com o boom dos smartphones, as pessoas não tinham que escolher entre um e outro. Os dois tinham papéis diferentes e essenciais no dia a dia. A Dell voltou a prosperar. Em 2015, veio mais um passo ousado: a compra da EMC, uma gigante da área de Big Data e nuvem. Essa aquisição deixou a Dell ainda maior,
mais diversificada e preparada para o futuro. 4 anos depois de fechar o capital, em 2018, a Dell reabriu o capital. Foi um marco importante que sinalizou que a companhia ainda estava de pé, mais forte e pronta para enfrentar as transformações. E como resultado de tudo isso, em 2025, a Dell continua sendo uma gigante no mercado de tecnologia, com foco em inteligência artificial e na consolidação da sua marca. No último ano fiscal, encerrado em 31 de janeiro de 2025, a Dell registrou uma receita de impressionantes 95,57 bilhões de dólares. Michael Dell sempre foi determinado, esforçado e, acima de tudo, curioso. Desde pequeno, queria entender como as coisas funcionavam. Desmontava tudo o que via pela frente e buscava respostas para tudo. E foi justamente essa curiosidade que abriu o caminho para tudo o que ele construiu. Ao longo da vida, ele percebeu que a curiosidade é um dos traços mais poderosos de um líder, porque é ela que faz a gente se questionar, buscar soluções e encontrar oportunidades, onde ninguém mais vê. E no fim das contas, foi a curiosidade de um garoto sonhador que criou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Dell. E o resto, você já sabe.